Fachada do STF. A imagem duplicada descortina-se para as laterais. Imagem interna do plenário vazio. Voltamos a apresentar direto do plenário. Com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, já na expectativa da abertura dos trabalhos da sessão da tarde desta quarta-feira. Como vimos, continuação do voto do ministro Dias Toffoli, que é relator da matéria relativa plenário cheio. Dados sem autorização judicial, dados financeiros. Expectativa agora, vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Os ministros sentam-se. Composição completa do pleno. Declaro aberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal. Presidência. E passo a Ministro palavra Dias para a Toffoli. secretária que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 44ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 20 de novembro de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros... Assessora-chefe do plenário, Carmen Lilian Oliveira de Souza, em pé, à direita do ministro Dias Toffoli. Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Ficam Fachin, ao centro da mesa em formato de um invertido. Doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 9h44, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a Ministros à direita. Declaro a ata aprovada. E plateia ao fundo. Senhoras e senhores ministros, leio o ofício recebido da eminente ministra, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e integrante desse Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, com meus cordiais cumprimentos, tendo em vista o disposto no inciso 2 do artigo 119, combinado com o parágrafo 2º do artigo 121, ambos da Constituição Federal, comunico a Vossa Excelência o término, em 12 de setembro de 2019, do mandato primeiro biênio do membro substituto, ministro Carlos Bastide Horbach. Atenciosamente, ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Para fins, então, de elegermos a lista tríplice a ser enviada à presidência da República, com o nome de 3 integrantes da advocacia para este cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, eu peço à secretária de plenário que faça a coleta dos votos dos eminentes ministros. A assessora-chefe do plenário passa por cada ministro e distribui uma cédula E fica desde em logo papel designado branco. o escrutinador, ministro Alexandre de Moraes. Recebe a cédula o ministro Fachin à esquerda, assim como os ministros Rosa Weber, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes. A secretária agora entrega a cédula ao lado direito, ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Continua daqui. Escrevem em seus papéis. Outro assistente passa recolhendo as cédulas. Atrás dos ministros, à direita, poltronas ocupadas em sua totalidade pela plateia que acompanha o julgamento. Deposita o papel na urna o ministro Luiz Fux. Agora o ministro Barroso e o ministro Alexandre de Moraes, que recolhe os votos. Examina os papéis. Ministro Alexandre de Moraes, para o resultado. O ministro ainda desdobra as cédulas. Presidente, 10 votos para a doutora Maria Fernanda Pires de Carvalho Pereira, 10 votos para o doutor Ingo Wolfgang Sarlett e 9 votos para o doutor Carlos Bastide Horbach. Então, fica formado por maioria a presente lista, na ordem lida pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Essa lista será pela presidência encaminhada à presidência da República.
Registro a presença neste plenário de alunos das seguintes instituições de ensino: Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, Estado da Bahia, e Faculdade Presidente Antônio Carlos de Imagem Mariana, aproximada de Estado pessoas na Minas Gerais. plateia. Sejam todos muito bem-vindos. Para a continuidade de julgamento, Muitos são jovens. recurso extraordinário 1.055.941, procedente de São Paulo, eu mesmo relator, recorrente Ministério Público Federal, recorridos HCH e também TJH. Na parte da sessão extraordinária da manhã, após a leitura do relatório, a realização das sustentações orais e o início do voto do relator, o julgamento foi suspenso e retoma a partir do item 4 do meu voto. A Unidade de Inteligência Financeira, o IFE. Ministro Dias Toffoli, Na verdade, aqui instituído. presidente da STF. Era nome masculino à época. Instituído pela Lei nº 9.603, de 98, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, inicialmente vinculado ao Ministério da Fazenda, teve como finalidade, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades, receber, examinar e identificar as suspeitas de lavagem de capitais, aplicar as penas administrativas correspondentes e disciplinar a matéria disposta na lei. Sua criação se relaciona diretamente aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil nas convenções de Viena, 1988, Palermo, 2000, e especialmente na de Mérida, ratificada pela ONU em 2003. Aliás, eu tive a honra de chefiar a missão brasileira que aprovou a redação final da Convenção de Mérida, ainda em um encontro em Viena, na Áustria, porque a ratificação, embora tenha se dado em Mérida, toda a redação final foi votada e aprovada em Viena, na Áustria, e eu tive a honra de chefiar a missão brasileira que levou à aprovação dessa convenção e a sua redação final, com a sugestão do Brasil, feita por nós, do Dia Mundial de Combate à Corrupção, que será celebrado brevemente em dezembro, no início de dezembro. Nesta Convenção de Mérida foi dedicado dispositivo específico, artigo 14, ao combate ao crime de lavagem de dinheiro, de modo a impor ao Estado parte a instituição de rígidos controles administrativos sobre setores que estão no cerne dessa espécie de delito, assim como a adoção de medidas de fomento à cooperação internacional. Desde então, exerceu no ordenamento brasileiro papel crucial no combate à lavagem de dinheiro, inserindo-se em âmbito internacional no esforço conjunto dos países para desenvolver políticas de combate a essa espécie de criminalidade, que, não raro, deita raízes em delitos prévios de natureza gravíssima, como o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Recentemente, o COAF foi vinculado ao Banco Central e transformado o seu nome em Unidade de Inteligência Financeira, o IFE, pela medida provisória número 893, de 19 de agosto de 2019, tornando-se responsável por produzir e gerir informações de inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, e promover a interlocução institucional com órgãos e entidades nacionais, estrangeiros e internacionais que tenham conexão com a matéria. Artigo 2º, parágrafo 1º da MP 893, 2019. A Unidade de Inteligência Financeira, conforme previsão do artigo 3º da MP, goza de autonomia técnica e operacional e tem atuação em todo o território nacional. E isso é o fundamental. Autonomia técnica e operacional. Ela não pode pedir nada, ela não pode ser requisitada, como disse o senhor Procurador-Geral da República, nada. Ela trabalha dados de maneira inteligente. É uma agência de inteligência autônoma.
Como se observa, a unidade de inteligência financeira é dotada pela legislação nacional de pensão diretamente relacionadas, consagradas em normativos internacionais sobre o tema. Feito esse preâmbulo, anoto que após a suspensão nacional por mim determinada em julho de 2019, uma série de matérias jornalísticas e notas de diversas entidades nacionais e internacionais, evidentemente alimentadas por atores internacionais mal intencionados, atores internos mal intencionados, apontaram para os riscos de descumprimento pelo Brasil de compromissos internacionais, pelo próprio Brasil firmados. Importante acabar com essas lendas urbanas. Volto a dizer, eu próprio fui o chefe da missão que deu a redação final à Convenção Internacional. Eu próprio, em 2003, em Viena. Temos que acabar com essas lendas urbanas, com essas aleivosias. Ministro Dias Toffoli olha para os colegas. Feição fechada. Se aqueles que subscreveram essas afirmações realmente tivessem lido os compromissos internacionais a que se referem, veriam que a decisão não apenas não ofende, como, ao contrário, reforça vários aspectos desse compromisso. De fato, a comunidade internacional tem se esforçado para implementar e reforçar medidas voltadas para o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e do tráfico internacional de drogas. Todavia, como faço questão de demonstrar a seguir, isso não se pode fazer à custa da supressão de direitos e garantias constitucionalmente garantidos a todo cidadão brasileiro. Ressalte que, nesse contexto, o Grupo de Ação Financeira, GAFI, ocupa a posição de destaque no esforço internacional de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Tanto é assim que a resolução número 2462 de 2019 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, preocupado com o contínuo financiamento do terrorismo no âmbito internacional, reforça o papel das recomendações GAFI, como se extrai do que passo a ler. Abro aspas. Resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Reconhecendo a significativa necessidade de construir e reforçar a capacidade dos Estados-membros, mediante solicitação e com visão de apoiar a incorporação nacional de medidas mais efetivas de combate ao terrorismo e ao financiamento do terrorismo, e de fazer melhor uso de instrumentos e mecanismos internacionais, insta fortemente todos os Estados a implementar os padrões internacionais incorporados nas revisadas 40 recomendações GAFI para o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa, assim como as suas notas interpretativas. Fecho aspas. A exposição que faço a seguir está toda baseada nas recomendações GAFI. Ministros da direita e plateia ao fundo. Feitos pelo próprio grupo sobre suas recomendações, pois esses são os únicos critérios objetivos. Ao centro da mesa, o ministro Dias Toffoli, à esquerda, o procurador-geral Augusto Aras e à direita, a assessora-chefe do plenário. Utilizados para a avaliação dos países quanto a seu grau de compromisso com o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. É com base nessas recomendações que os países integrantes do GAFI, entre eles o Brasil, são periodicamente avaliados segundo a metodologia desenvolvida por aquela instituição. E volto a dizer, o grupo que veio aqui ao Brasil a semana passada não é o GAFI. Não é o GAFI. Procurador-geral acena positivamente. Consideradas em seu conjunto, as recomendações do GAFI não visam eliminar as leis de sigilo financeiro e fiscal. Repito, consideradas em seu conjunto, as recomendações do GAFI não visam eliminar as leis do sigilo financeiro e fiscal, mas sim garantir que o sigilo não impeça
a implementação de suas recomendações. Isso é o que diz a recomendação número 9. Medidas preventivas. 9. Leis de sigilo de instituições financeiras. Os países deveriam assegurar que as leis de sigilo das instituições financeiras não inibam a implementação das recomendações do GAFI. Reconhecem a possibilidade de leis locais de sigilo. Pois bem, a decisão de suspensão nacional não dificultou em nenhum modo a implementação das recomendações GAFI, nem obstou as investigações, criminais ou não, baseada nos relatórios da UIF ou de outras agências administrativas. Apenas exigiu o devido cuidado e respeito dessas instituições no manuseio e no intercâmbio das informações acobertadas pelo sigilo financeiro fiscal. E vejam que, de acordo com a recomendação 29 do GAFI, que trata das unidades de inteligência financeira, leio, item 29, unidades de inteligência financeira. Recomendação: os países deveriam estabelecer uma unidade de inteligência financeira, o IFE, que sirva como um centro nacional de recebimento e análise de A. Comunicações de operações suspeitas. É o que o IFE recebe. B. Outras informações relevantes sobre lavagem de dinheiro, crimes antecedentes e financiamento do terrorismo e de disseminação dos resultados de tal análise. É o que a UIF no Brasil recebe e em nenhum momento a liminar impediu isso. A UIF, continua a recomendação, deveria ser capaz de obter informações adicionais. Em votação, recurso em que se discute a constitucionalidade do compartilhamento de dados fiscais sem autorização judicial para fins penais. Desempenhar suas funções. Vota o ministro relator, Em Dias nenhum Toffoli. momento a decisão tomada por mim impediu esses vasos comunicantes. Jamais. Só pessoas mal intencionadas para fazer tal leitura. Só pessoas que não respeitam as instituições. A nota interpretativa da recomendação 29 deixa claro que, abro aspas, a UIF faz parte da rede operacional ALD/CFT de um país e tem um papel central nela, além de fornecer suporte para o trabalho de outras autoridades competentes. Fecho aspas. Ainda segundo o documento, levando-se em conta que existem diferentes modelos de UIFs, que são reconhecidos pelo GAFI. A recomendação 29 não julga a escolha dos países por modelos específicos e se aplica da mesma forma a todos eles. Fecho aspas. O que quero aqui demonstrar? Que o modelo brasileiro de UIF não é muito diferente do que existe mundo afora. Considerando os países que adotam modelos similares de UIF administrativas, a nossa UIF é administrativa. Ela está no âmbito do Estado, administração. E não constitui prejuízo à eficiência das medidas ALD/CFT. Voltando à nota interpretativa do GAFI a respeito da recomendação 29, abro aspas, o IFE funciona como uma agência central de recebimento de informações das entidades comunicantes. Essas informações devem incluir, no mínimo, comunicações de operações suspeitas, conforme exige as recomendações 20 e 23, e devem incluir também outras informações exigidas pelas legislações locais, tais como comunicações de operações em espécie, relatórios de transferência eletrônicas e outras declarações e informações baseadas em liminares. Fecho aspas. A recomendação 20 está no título Comunicação de Operações Suspeitas e orienta, abro aspas, se uma instituição financeira suspeitar ou tiver motivos razoáveis para suspeitar que os fundos sejam produtos de atividade criminosa,
ou estejam relacionados ao financiamento do terrorismo, ela deveria estar obrigada por lei a comunicar prontamente suas suspeitas à Unidade de Inteligência Financeira, UIF, fecho aspas. Essa recomendação, digo, está sendo observada plenamente no Estado brasileiro. Repito, esta recomendação nunca deixou de ser aplicada no Estado brasileiro. Trata-se justamente do que determina o artigo 11 da Lei 9.613 de 98, com a redação dada pela Lei 12.683 de 2012. Ministros à esquerda e plateia ao As pessoas fundo. referidas no artigo 9º. 1. Dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nessa lei ou com eles relacionar-se. 2. Deverão comunicar ao COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa. Deverão comunicar ao COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive aquela a qual se refira à própria informação no prazo de 24 horas à proposta ou realização. A. De todas as transações referidas no inciso 2 do artigo 10, acompanhada da identificação de que trata o inciso 1 do mencionado artigo. E B. Das operações referidas no inciso 1. 3. Deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao COAF, na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso 2. Parágrafo 1º. As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso 1 deste artigo, elaborarão relação de operações que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese nela prevista. Parágrafo 2º. As comunicações de boa-fé feitas na forma prevista nesse artigo não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. A contrário senso, se houver uma comunicação que não tinha fundamento e foi feita de má-fé, poderá ter a responsabilização civil e administrativa. Parágrafo 3º. O COAF disponibilizará as comunicações recebidas com base no inciso 2 do caput aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou fiscalização das pessoas a que se refere o artigo 9º. Fecho a citação. Digo, então, a decisão de suspensão nacional por mim proferida em nenhum aspecto afetou o que vinha sendo feito pelas instituições financeiras brasileiras, nem pelas outras autoridades comunicantes, nos termos da legislação acima referida. Adicionalmente, as notas interpretativas da recomendação 29 acrescentam outras observações quanto ao nível de acesso da UIF a outras informações. No item 6C da recomendação 29, acesso a informações. A. Obtenção de informações adicionais das entidades comunicantes. Item 5. Além das informações que as entidades fornecem para o IFE na função de recebimento, a UIF também deverá ser capaz de obter e usar informações adicionais de entidades comunicantes, conforme ser necessário para conduzir apropriadamente sua análise. Entre as informações que a UIF deverá ser autorizada a obter, poderão estar informações que as entidades comunicantes são obrigadas a manter, de acordo com as recomendações GAFI relevantes. Recomendações 10, 11 e 22. B. Acesso a informações de outras fontes. 6. A fim de conduzir análises apropriadas, a UIF deverá ter acesso à maior variedade possível de informações financeiras, administrativas e policiais. Isso deverá incluir informações de fontes públicas, além de informações relevantes, coletadas e ou mantidas por outras autoridades ou em seu nome, e, quando apropriado, dados mantidos em registros comerciais. Ou seja, a GAFI tem que saber, a UIF tem que saber por que determinada autoridade está requerendo aquela informação. Por que determinada autoridade está pedindo aquilo? Tem que haver algo previamente existente. Não pode ser, do nada, se escolher alvos.
se escolher pessoas naturais, pessoas jurídicas. O ministro olha para os colegas. Feita a citação, deixo consignado que as fontes de informação da UIF não são objeto de questionamento. A UIF continua tendo acesso a todas as fontes de informação previstas na legislação, que é abrangente. Além de receber informações do sistema financeiro, a UIF também faz parte da rede de compartilhamento de informações. Como eu disse, foram milhares de informações. A Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público de Estado, Ministério Público Federal. Se juntar esses quatro, basicamente dão a 6.000 comunicações nesse último momento. Disseminadas, espalhadas, e que envolvem as tais 600.000 pessoas. Todas já disseminadas, senhoras e senhores. Temos que afastar as lendas urbanas. O artigo 9º da Lei 9.613/98, na redação atual de 2012, diz quais são os setores obrigados a realizar comunicações ao UIF. Segundo o documento explicativo elaborado pela própria Unidade de Inteligência, abro aspas, a Unidade de Inteligência Financeira, UIF, brasileira, recebe informações das denominados setores obrigados. Setores obrigados definidos no artigo 9º da Lei 9.613. Esses setores da economia devem obrigatoriamente informá-la sobre movimentações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo realizadas por seus clientes. Alguns exemplos desses setores obrigados são instituições financeiras e consórcios, empresas seguradoras de previdência complementar, instituições que atuam no mercado de valores mobiliários, joalherias, comércio de bens de luxo e de alto valor, comércio de imóveis, juntas comerciais e registros públicos. As informações encaminhadas ao IF são denominadas comunicações, que podem ser de dois tipos. Comunicação de operação suspeita. São encaminhadas ao IF quando os setores obrigados percebem indícios de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo ou de outros ilícitos em transações de seus clientes. Essas comunicações contêm a explicação das suspeitas identificadas sobre operações realizadas em determinado período. E também comunicação de operação em espécie. São encaminhadas automaticamente ao IF pelos setores obrigados, quando seus clientes realizam movimentações em espécie, dinheiro vivo, acima de determinado valor estabelecido pela norma. E aqui eu posso acrescer que, por resolução do Conselho Nacional de Justiça, como eu já referi na parte da manhã, os cartórios de registro de imóveis hoje são obrigados a comunicar registros de imóveis que entenda suspeitos. E aqui não há que se falar em sigilo, porque o registro de imóveis existe exatamente para dar publicidade aos atos notariais de transação de propriedade de bem imóvel. E isso é de acesso público a qualquer um. E, em razão disso, dando cumprimento a uma meta da ENCLA do ano de 2018 para 2019, no ano de 2019, e a ENCLA, que eu tive a honra de participar da sua fundação, para também afastar lendas urbanas. Que é uma entidade que reúne hoje mais de 90 instituições no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Ministro Dias Toffoli olha para os ministros à direita. E que este relator foi um para a plateia, dos fundadores e participantes da sua fundação. E advogados. Da qual surgiu várias e para os ministros à esquerda. Permitiram o combate à corrupção. Eu estava lá presente. Lê o papel em mãos. Há um compromisso da ENCLA de 2018, quando eu já estava na presidência do CNJ, participando
em Foz do Iguaçu, do Encontro Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que reúne mais de 90 instituições na iniciativa da iniciativa privada e das instituições públicas, assumiu o compromisso em nome do CNJ de aprovar uma resolução que já aprovei no Conselho Nacional de Justiça, de que os cartórios de registro de imóveis são obrigados a fornecer ao COAF, hoje o IFE, as informações relativas a transações de registros de imóveis que entendam suspeitas. Além desse rol que eu li, hoje os cartórios, doutor Augusto Aras, também são impelidos de registro de imóveis. Vira-se para a esquerda, onde está o procurador-geral. E ao IFE. Transações suspeitas. Transações em espécie, compra de imóveis por milhões de reais em espécie, obrigatoriamente tem que ser comunicado. Quem aqui é contra o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro? Vamos acabar com essas lendas urbanas, vamos acabar com caluniadores. Temos que responder. Olha para os ministros e para a plateia. Expressão fechada, séria. Além de todas essas pessoas obrigadas pelo artigo 9º da Lei 9.613, dos registros de imóveis por resolução do CNJ, é evidente que autoridades competentes, como o Ministério Público, a Polícia e a própria Receita Federal, enviam comunicações ao IFE, que também busca informações em fontes abertas, fontes públicas. Nada disso foi proibido na suspensão por mim determinada em 19 de julho desse ano. O recebimento de informações pelo IFE é essencial para que essa possa exercer plenamente seu papel de órgão de inteligência financeira. De acordo com o Banco Mundial, uma UIF deve ter 3 funções básicas: receber, analisar e disseminar as informações. A forma como fará isso dependerá da estrutura de cada país, existindo 4 modelos básicos de UIF mundo afora. Primeiro, o modelo administrativo, que é o adotado no Brasil. Segundo, o modelo coercitivo, Law Enforcement Type. Terceiro, o judicial ou persecutório, Prosecutorial. E 4, o modelo híbrido. Recurso em que se discute a constitucionalidade do compartilhamento de dados fiscais sem autorização judicial para fins penais. Quem vota é o ministro relator e presidente Dias Toffoli. O modelo brasileiro é o tipo administrativo, que é considerado o mais eficiente, por servir como um filtro entre o sistema financeiro e as instituições de aplicação da lei, instituições de fiscalização administrativa, instituições de persecução criminal e o sistema de justiça. O sistema administrativo é entendido como o mais rápido, o mais eficiente. Mas os outros modelos não são excluídos. Eu não vou chegar aqui à conclusão que nós devemos fazer no Brasil o modelo judicial, mas existem, mundo afora, modelos que são aceitos pelo GAFI e que passam pela Justiça para, mais uma vez, afastar lendas urbanas. Para a melhor compreensão do papel de uma UIF de natureza administrativa, vejam a definição do Banco Mundial. Abro aspas. A UIF administrativa é usualmente parte ou está sob supervisão de uma estrutura administrativa ou de uma agência diferente de uma autoridade de aplicação da lei ou judicial. Por vezes, constitui uma agência separada, colocada sob supervisão forte de um ministério ou administração. UIFs autônomos. E o Ministério e a administração, diga-se aqui, ministra Rosa, tem acesso a todos os RIFs.
Todos. Olha para a esquerda, onde está a ministra Rosa Weber. Feição Votos no Ministério da fechada. Economia, como no passado, o Ministério da Fazenda. No Ministério da Justiça, como passou. Hoje, no Banco Central, as autoridades dessas instituições têm acesso a todos os RIFs. Gesticula com a mão direita. Olha para os ministros à direita. Expressão fechada, Não tem a séria. imparcialidade do judiciário. Até porque o judiciário não tem poder de iniciativa nenhuma. Mas volta à leitura do Banco Mundial. A UIF administrativa é usualmente parte ou está sob supervisão de uma estrutura administrativa ou de uma agência diferente de uma autoridade de aplicação da lei ou judicial. Por vezes, constitui uma agência separada, colocada sob supervisão forte de um ministério ou administração, UIFs autônomas, ou estão sob esse tipo de supervisão, UIFs independentes. A razão principal para esse tipo de modelo é o de estabelecer um filtro ou buffer entre o setor financeiro e outras entidades comunicantes, tais como cassinos, ONGs, setor de negócios, outras entidades e profissionais que estão sujeitos a comunicar atividades. No Brasil é proibido o cassino. Aqui está o Banco Mundial falando de maneira geral. E as autoridades de aplicação da lei. Com frequência, as instituições financeiras que encontram uma transação problemática ou uma atividade relacionada não têm uma forte evidência, ou não têm investigadores treinados, ou não têm a capacidade de determinar com certeza se aquela transação ou atividade está conectada com uma atividade criminosa. Como resultado, elas ficam relutantes em comunicar a atividade diretamente para uma entidade de aplicação da lei. Dado a preocupação de se tratar de uma suspeita infundada, o que prejudicaria sua relação com os seus clientes. E aqui eu paro um pouco a transcrição da informação do Banco Mundial. Por que o Banco Mundial prefere e sugere a supervisão administrativa? Porque se tivesse que comunicar diretamente aos aplicadores da lei ou ao judiciário, muitas vezes isso poderia trazer constrangimento às entidades financeiras. Porque muitas vezes elas comunicam fatos que não são ilícitos, ou comunicam fatos inconsistentes. Eu ouvi do presidente do Banco Central, estava presente o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, estava presente o Advogado-Geral da União, doutor André Mendonça, na segunda-feira, quando o doutor Roberto Campos, presidente do Banco Central, disse: muitas vezes as comunicações que chegam ao IF são equivocadas, são inconsistentes. E por isso que Sua Excelência disse, e repetiu aqui o doutor Augusto Aras, os relatórios de inteligência financeiras jamais podem ser considerados meios de prova, porque eles não passaram por nenhum crivo e muitas vezes eles têm inconsistências, porque às vezes um gerente de banco é autoridade comunicante. Quantas agências bancárias temos no Brasil afora? Eles comunicam ao RIF, mas muitas vezes eles comunicam, muitas vezes até uma movimentação que não é uma comunicação real, é algo que depois foi estornado, é algo que depois houve uma irregularidade e foi refeita. Então, aquilo que chega ao IF não pode ser considerado prova. Por isso que o Banco Mundial entende que o melhor sistema é o administrativo, porque você cria um filtro, uma agência de inteligência, uma agência neutra. O ministro toma um gole da xícara que segurava. Continua o Banco Mundial. Um dos papéis da UIF é conduzir uma análise que fundamentará a suspeita, ou não.
e aí enviar o caso para a autoridade competente responsável pela investigação e persecução criminal. Ou, se a suspeita for infundada, arquivá-la. E não prosseguir com o caso. O que faz a UIF brasileira nos diálogos que tivemos? Essas que, numa análise que eles fazem, eles entendem infundadas, eles vão para um banco de dados diferido. O que significa o banco de dados diferidos? Eles receberam uma informação que a autoridade competente entendeu suspeita, seja um banco, seja a Comissão de Valores Imobiliários, seja a Receita Federal, seja um cartório de registro de imóveis agora. Ela recebe aquela informação, ela usa a inteligência, ela analisa aquela informação. Se ela entende que há suspeita de ilícito, ela encaminha a uma autoridade competente, ela dissemina a comunicação. Se ela entender que aquilo não é suspeito, ela coloca no seu banco de dados, que é um banco de dados diferido. Que depois poderá até haver um pedido de uma autoridade comunicante, se existe alguma coisa naquele banco de dados. Mas o que não se pode é requisitar. E aí, através da unidade financeira, querer achar a movimentação financeira de origem. Isso não pode. Continua o Banco Mundial. Um dos papéis da UIF é conduzir uma análise que fundamentará a suspeita e enviar o caso para a autoridade competente responsável pela investigação e persecução criminal. Ou, se a suspeita for infundada, arquivar a informação e não prosseguir com o caso. Na maioria dos casos, a decisão de instituir uma UIF fora do sistema de aplicação da lei decorre de uma decisão no sentido de limitar os poderes da UIF a apenas receber, analisar e disseminar o relatório de transação suspeita e outros relatórios, não tendo poderes investigatórios ou persecutórios. A escolha de deixar fora do sistema de aplicação e de enforcement da lei é exatamente que a UIF só tem a possibilidade de receber, não tendo poderes investigatórios ou persecutórios. A UIF brasileira, o antigo COAF, não tem nenhum poder persecutório ou investigatório. É agência de inteligência. Alguém já viu aqui relatório da ABIN como prova? Relatório de inteligência. É uma agência brasileira de inteligência. Aquilo não pode ser utilizado como prova. Tem que ser corroborada por outros meios. Os poderes de uma UIF, continua o Banco Mundial, de disseminar a informação contida no relatório de transação suspeita, é normalmente especificamente direcionada de modo a preservar o caráter confidencial da informação. Afinal de contas, trata-se de... Estou lendo o Banco Mundial. Afinal de contas, trata-se de inteligência financeira, não evidência. E aqui, evidentemente, que o tradutor traduziu evidência, que em inglês é prova, como evidência, que no português não é prova, pode até ser um indício. Mas a tradução está equivocada. A realidade é que, se formos traduzir corretamente o inglês jurídico e ler o inglês jurídico, eu estaria lendo o quê? Banco Mundial, ministra Rosa. Afinal de contas, trata-se de inteligência financeira, não prova. Não prova. Vantagens desse sistema administrativo, continua o Banco Mundial. Serve como um filtro buffer entre a entidade comunicadora e as entidades de aplicação da lei, aquelas que têm o enforcement. As instituições financeiras ficam mais confortáveis de encaminhar informações em razão da disseminação limitadas após análise. Porque uma comunicação dessa pode ser vista depois como uma comunicação de má-fé, se não procede. Então, indo para uma instituição que seja uma instituição que vá fazer esse filtro, as instituições financeiras ficam mais à vontade de a elas comunicar qualquer tipo de operação
suspeita. Em julgamento, recurso em que se discute a constitucionalidade do compartilhamento de dados fiscais sem autorização judicial para fins penais. Esse é o objetivo e da autonomia que o GAFI exige. Quem vota é o ministro relator e presidente Dias Toffoli. Neutra e técnica, e o Banco Mundial assim corrobora. A informação é trocada de forma mais fácil com todos os tipos de UIFs. Desvantagens. Uma possível demora em tomada de medidas coercitivas. O Banco Mundial o diz. Alcance limitado de poderes legais. Fecho a citação do Banco Mundial. O modelo brasileiro escolhido foi esse. Ela não produz prova, ela produz relatórios de inteligência. Ou seja, digo eu, o modelo administrativo adotado pelo Brasil para a sua UIF visa tanto a proteção do sistema financeiro e das autoridades comunicantes, que depende da relação de confiança entre o cliente e a instituição financeira, a qual ficaria seriamente abalada caso não houvesse uma entidade para filtrar as comunicações de transação financeira suspeitas, como também serve à proteção dos dados protegidos por Vista sigilo geral da mesa em formato de um invertido, com a composição completa do Pleno. Pois bem, a recomendação 29 do GAFI exige, à esquerda, no mínimo, ministros que Edson os Fachin, relatórios Rosa de Weber, transação Carmen Lúcia, suspeita Gilmar Mendes, sejam Celso de encaminhados ao Mello. INPE. Ao O ponto centro, mais diretamente relacionado com a Procurador-Geral discussão Augusto posta Aras, ministro diz Dias respeito Toffoli à e assessora-chefe disseminação do plenário. resultado do trabalho de inteligência À realizado pela direita, UIF. ministros A Marco esse Aurélio, respeito, da disseminação do que faz a UIF Lewandowski, em suas análises, assim Luiz diz o Fux, GAFI. Roberto A Barroso e UIF Alexandre de deverá ser Moraes. capaz de disseminar espontaneamente ou a pedido as informações e os resultados de suas análises para as autoridades competentes relevantes. Deveriam ser usados canais dedicados, seguros e protegidos para disseminação. Protegidos e seguros. Disseminação espontânea. O que diz o GAFI? A UIF deverá ser capaz de disseminar as informações e resultados de suas análises para as autoridades competentes quando houver suspeita de lavagem de dinheiro, crimes antecedentes ou financiamento do terrorismo. Com base na análise da UIF, a disseminação das informações deverá ser seletiva e permitir que as autoridades destinatárias se concentrem em casos e informações relevantes. Quanto à disseminação a pedido, a UIF deverá ser capaz de responder a pedidos de informações de autoridades competentes, de acordo com a recomendação 31. Quando a UIF receber um pedido de uma autoridade competente, a decisão de conduzir a análise e ou disseminar as informações para as autoridades solicitantes será da própria UIF. Vejam aqui a importância disso, ministro Alexandre. Olha para a Quando alguma direita. autoridade competente encaminha um pedido à UIF, a UIF não é obrigada, porque ela tem que ter a sua autonomia preservada. É isso que o GAFI quer. Por isso que, de maneira inteligente, o doutor Augusto Aras, na sua sustentação, diz que o Ministério Público Olha para a jamais esquerda, onde está o requisitou. Procurador-Geral. Mas depois, quando eu mostrei os números, disse, não, requereu. Só que, em conversas com membros do Banco Central e da UIF, me disseram, doutor Aras, que muitas vezes eles se sentem constrangidos a ir atrás de informações que não detêm. Pelo Ministério Público, sob aquelas ameaças que se faz. Senão, Olha para a plateia ao fundo. Se não, está sendo desautorizado pela lei. E isso o GAFI não quer. Está aqui. Recomendação 31. Quando a UIF receber um pedido de uma autoridade competente, a decisão de conduzir a análise e ou disseminar as informações para as autoridades solicitantes será da própria UIF. E fico muito satisfeito quando Vossa Excelência assim
também compreendeu na sua manifestação oral. Pode uma autoridade comunicante perguntar se existe algum registro, desde que comprovado que já há um procedimento previamente aberto ao UIF para saber se ela recebeu alguma comunicação? Pode. Mas não pode impelir ao UIF a produzir uma análise sobre aquela pessoa. E vejo que Vossa Excelência assente com o que eu estou dizendo. É fundamental nós demarcarmos isso e está exatamente de acordo com o que o GAFI tem de recomendação. Não há nada aqui do que eu estou dizendo que é contra qualquer recomendação do GAFI. Continuo com o GAFI. O GAFI demonstra preocupação a respeito da segurança e da confidencialidade das informações que sejam compartilhadas. Mais uma vez, vou citar notas interpretativas à recomendação 29. Nota interpretativa à recomendação 29, letra D. Segurança e confidencialidade das informações. Isso é GAFI. Item 7. As informações recebidas, processadas, mantidas ou disseminadas pela UIF deveriam ser protegidas e trocadas de forma segura e usadas apenas de acordo com os procedimentos, políticas e leis e regulamentações aplicáveis. Dessa forma, uma UIF deverá possuir regras vigentes que governem a segurança e confidencialidade de tais informações, inclusive procedimentos de manuseio, armazenamento, disseminação e proteção de tais informações, assim como o acesso a elas. A UIF deverá se assegurar de que seus funcionários possuam os níveis de autorização necessários. Eu perguntei ao Procurador-Geral da República a semana passada, Vossa Excelência sabe quem na Procuradoria-Geral está autorizado a receber informações? Qual foi a resposta? Não tinha resposta. Vossa Excelência me permite explicar? Pois não. Porque, na verdade, o sistema Responde o Procurador-Geral Augusto Aras. Quando um membro do Ministério Público dirige-se preenche um formulário e aponta para o sistema a existência de um procedimento, é o procedimento quem escolhe as informações que vai entregar. Não há uma solicitação no sentido estrito em relação a dados específicos. Simplesmente, o Ministério Público, tendo interesse em obter alguma informação, ele comunica que existe em trâmite um PIC ou um outro procedimento administrativo e, com isso, o sistema gera uma informação. Mas eu verifiquei que há uma autoridade cadastrada Sim. pela PGR junto ao UIF para receber as informações. Permita-me, ministro. Disseminadas pela UIF e a PGR. Não são só aquelas de requerimento. Nós não temos o nome de cada colega que faz a comunicação. Cada colega preenche um formulário, recebe uma senha de acesso não há transparência. E essa comunicação é feita diretamente entre a UIF e o membro do Ministério Público. Em síntese, tudo se faz de forma direta, linear e passivamente. O sistema informa o que tem no seu banco. Mas, por exemplo, a investigação de um parlamentar é de competência de Vossa Excelência. Se vê uma comunicação de um parlamentar, quem é que recebe? Na hipótese, se o Procurador-Geral da República entra no sistema, obtém uma senha de acesso. Não, mas há aquela que é disseminada de ofício. Aquela que é de ofício. Aquela que é de ofício é recebida por um órgão próprio da PGR, já que é de ofício, chama-se SPEA. Este órgão recebe e cadastra aquela informação de ofício. E, a depender do foro competente, da autoridade competente, ela encaminha, mas ela não recebe direcionado para Ou seja, muitas vezes não é a autoridade competente para investigar que recebe a informação. Isso foi esclarecido, era importante isso. Ou seja, não há um controle. Controle direto. Direto não há. Entre o sistema, o IFE e o membro do Ministério Público.
O ministro Dias Toffoli recolhe os papéis. Senhor presidente, só para nós entendermos, então, na verdade, o Ministério Público é passivo. Ministro Luiz Fux, à direita. Mas, caso haja uma investigação penal, o Ministério Público pode se instruir com informações de alguns órgãos. É isso? Vossa Excelência me permite concluir? Ou não? Presidente, o Ministério Público, tendo uma investigação em curso, o Ministério Augusto Público Aras. acessa o IFE, antigo COAF, e preenche o formulário e simplesmente comunica ser uma autoridade, se identifica como tal, comunica a existência de um processo administrativo ou penal e aquilo ali gera informações do próprio sistema. Que tipo de informação recebe o membro do Ministério Público? Aquela que o sistema UIF fornece por conta própria e risco. Ou seja, só há o desdobramento de informação na remota hipótese de inexatidão material. Aí sim, aí o próprio IFE consulta as suas fontes e corrige o eventual desvio ou excesso. Mas não há uma requisição, como disse, não há propriamente uma exigibilidade, mas sim o sistema que opera sem interferência humana recebe a comunicação de que existe em curso uma investigação e fornece de ofício aquela informação. Em síntese, senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, na verdade, o sistema funciona todo sem interferência humana. Ele, de ofício, comunica as atividades atípicas e, de ofício, ele responde à autoridade solicitante, policial, ministerial ou da magistratura. Mas sempre há um ser humano por trás, sempre há, seja de um lado, seja de outro. Presidente, E a questão é que há competências a serem preservadas. Presidente, essa é uma dúvida. Ministro Ricardo Lewandowski, à direita. Na manhã de hoje, sobre essa questão, eu indago mais uma vez. Essas operações atípicas são só de natureza fiscal ou podem contemplar quaisquer outros crimes? E o nosso Código Penal é muito amplo em matéria de crimes. Aqui, é porque Sua Excelência, o eminente Procurador-Geral, está dizendo que há um automatismo no envio de informações. Se o sistema detecta uma operação em tese extravagante ou ilegal, envia para o Ministério Público. Ou seja, transcende apenas a esfera fiscal. Pode ser uma fraude falimentar, pode ser uma lavagem de dinheiro, um crime de corrupção, ou qualquer outra, uma fraude a credores, eventualmente. Quer dizer, o Ministério Público, não só federal como estadual, estaria apto a iniciar uma ação penal a partir dessas informações que são genericamente transmitidas. É isso que eu quero saber, qual é a amplitude das informações que o sistema está enviando ao Ministério Público e à polícia. Ministro Lewandowski, o capítulo que eu estou abordando não é a Receita Federal, que aí são estritamente fiscais. O capítulo que eu estou abordando é da UIF, dentro dos parâmetros internacionais, e isso é geral. Isso é geral. Isso é geral. O que eu interrompi para fazer a pergunta ao senhor Procurador-Geral da República é que Sua Excelência, Vossa Excelência, pessoalmente, nunca acessou e nunca recebeu acesso. Ou seja, Vossa Excelência, que tem legitimação para atuar no Supremo, nunca recebeu esses acessos. Então, é evidente que tem que ter algum nível maior de controle nessas... Evidentemente, porque... Esse nível de controle, senhor presidente, ele é feito pelo próprio sistema. Por exemplo... Não, mas o sistema pode mandar para uma autoridade incompetente. Bom, esse é um nível de informação que o sistema... Eu não posso afirmar, mas, por exemplo, o sistema não envia Procurador-Geral Augusto Aras. De ofício nenhuma informação que seja da competência do Ministério Público Estadual, da atribuição do MP estadual. Isso me faz presumir que, não havendo essa mistura entre a MP Federal, MP do Trabalho, MP da União... Mas dentro do Ministério Federal há competências diferentes. Quando vai ao federal, ele vai dentro de um universo de estágios, de instâncias. Doutor Augusto Aras, nós sabemos bem quem que são as competências para atuar no Supremo, no STJ, nos TRFs e nos juízos das varas federais de origem. Se não tem esse controle no Ministério Público Federal, não se tem um controle por autoridade competente. É que o controle é feito pelo próprio IFE, não é feito pelo Ministério Público Federal. Mas o Ministério Público tinha que ter o cuidado para gerir isso. Quem é que se cadastra? Por exemplo, o Supremo não se cadastrou.
para pedir ou para receber informações. Mas o Ministério Público Federal e a PGE está cadastrada. Se não é Vossa Excelência, é alguém em nome de Vossa Excelência. Existe um órgão, senhor presidente, que recebe passivamente as comunicações de ofício. E eu disse a Vossa Excelência, e comunico à Corte, que estarei... Mas esse órgão tem competência para atuar no Supremo? Que tem competência para atuar no Supremo é Vossa Excelência. Ele recebe passivamente as comunicações da UIF. Eu estou falando do ponto de vista da competência constitucional. Não, do ponto de vista da competência constitucional, certamente que é o Procurador-Geral... Então agora estou satisfeito com a resposta de Vossa Excelência. É o Procurador-Geral da República que tem competência para atuar junto ao Supremo. Bueno. Nem poderia ser diferente. Mas volto ao GAFI, novamente o GAFI. Continuo no GAFI. As informações recebidas, processadas, e disseminadas pela UIF deveriam ser protegidas e trocadas de forma segura. E aqui é evidente, quando se fala de forma segura, entre as autoridades competentes adequadas. E usadas apenas de acordo com os procedimentos, políticas e leis que regulamentam o tema, de acordo com as competências das autoridades adequadas. Não pode ser o algoritmo a decidir isso. E volto a dizer, declarações, presidente do Banco Central, declarações de integrantes da UIF reportaram que o Ministério Público faz requisições e ordenam e tentam submeter a UIF a procurar e transformar a UIF num órgão investigatório. Foram declarações colhidas. Já citei Nelson Rodrigues aqui, não preciso repetir o que eu quero dizer. Continua o GAFI. Dessa forma, uma UIF deverá possuir regras vigentes que governem a segurança e confidencialidade de tais informações, inclusive procedimentos de manuseio, armazenamento, disseminação e proteção de tais informações, assim como o acesso a elas. A UIF deverá se assegurar de que seus funcionários possuem os níveis de autorização necessários. Se a UIF tem que ter os níveis de autorização necessários, os órgãos que recebem também têm que ter os níveis de autorização necessários. Foi por aí que eu fiz a pergunta a Vossa Excelência. Então, a Procuradoria-Geral da República, as polícias têm que preservar os níveis de segurança de quem recebe essas informações. Pois não, sempre, sempre. Senhor presidente, eu fui informado pela nossa Secretaria-Geral que a SPEA é um órgão que está diretamente ligado ao Gabinete do Procurador-Geral, embora dotada de autonomia. De maneira que, formalmente, o Procurador-Geral da República responde pelas recepções dos RIFs e eu assim o declaro para efeito de evitar qualquer dúvida acerca da responsabilidade administrativa do órgão. Falou o Procurador-Geral. Quando eu conversei com Vossa Excelência disse que não sabia. Na verdade, eu pessoalmente... Quem era que recebia? Eu pessoalmente não recebo. Eu pessoalmente não demando. E nem solicitei até hoje, nesses 45 dias de gestão. Mas, efetivamente, o órgão integra... Alguém recebe lá dentro. E recebe em nome do Procurador-Geral da República. Continua o Banco Mundial. A UIF deverá se assegurar de que o acesso às suas instalações e informações, inclusive aos sistemas de tecnologia da informação, seja limitado. Fecho a citação. E digo, antes de adentrar no aspecto procedimental da UIF, quero destacar o ponto das notas interpretativas da recomendação 29 do GAFI, que diz respeito à autonomia da UIF. Autonomia que a UIF deve ter na tomada de decisão a respeito da disseminação ou não de informações de inteligência financeira. É a letra E da interpretação das recomendações da GAFI e da própria GAFI. Independência operacional. E isso o presidente do Banco Central, Roberto Campos, destacou de maneira fundamental e o advogado-geral da União, André Mendonça. O mais importante para o GAFI e também os meus assessores que foram na OCDE conversar com os integrantes do GAFI disseram: o mais importante é a autonomia. É uma instituição de inteligência. Ela recebe, analisa e dissemina. Ela recebe pedidos do banco de dados que ela previamente detém, mas ela não pode gerar e buscar investigações, fazer investigações, porque ela não é uma unidade de investigação, é uma unidade de inteligência. E não produz evidências, ou no português, provas. Letra E, independência operacional, item 8.
A UIF deverá ser operacionalmente independente e autônoma, o que significa que a UIF deverá ter autoridade e capacidade de desenvolver suas funções livremente, inclusive tomar por conta própria a decisão de analisar, solicitar e ou disseminar informações específicas. Em todos os casos, isso significa que a UIF tem o direito independente de encaminhar ou disseminar informações para autoridades competentes. Se ela quiser, ela não responde a um pedido. É disso que se trata. A autonomia. Ela não pode ser impelida a responder. Volto a dizer após encerrar a citação. Isso quer dizer que a UIF não é obrigada a gerar ou disseminar relatórios por solicitação das autoridades investigativas competentes, seja o Ministério Público, seja a autoridade policial ou outra. Em documento emitido pelo GAFI, e volta ao GAFI, multicitado que foi nos últimos tempos, a respeito da independência e autonomia das UIF, podendo verificar o quanto a comunidade internacional leva a sério a importância da autonomia das UIFs. Item 12. Os padrões GAFI exigem que as UIFs tenham amplos poderes legais, que são fundamentais para que elas possam decidir autonomamente. Dentro desses poderes estão incluídos o recebimento de relatórios de transações suspeitas, a possibilidade de requerer e obter maiores informações de outras fontes e de tomada de decisão a respeito da disseminação de suas análises. Sem esses poderes, a UIF pode ficar dependente de outras agências para exercer suas atividades. As UIFs deveriam ter a habilidade de decidir, no mínimo, 1. Quais casos os objetos analisar e quais casos os objetos rejeitar. 2. Quais dados usar nos resultados da análise da UIF. 3. Quais casos encerrar e quando encerrá-los. 4. Como analisar a informação passível de ser obtida. E 5. Quais agências pessoas receberão os relatórios de inteligência financeira da UIF e em qual formato. Item 13. Algumas considerações surgem quando analisamos a autonomia no contexto da posição institucional de uma UIF, incluindo a qualidade institucional, em geral, de um país, de respeitar instituições independentes e a cultura desse respeito. Independência operacional e autonomia significam que a UIF exerce suas funções primordiais sem interferência indevida e não ter a exigência de se reportar em questões operacionais. A decisão operacional de uma UIF não deve estar sujeita à revisão, à avaliação ou aprovação prévia por outra agência. Além disso, outras agências não devem ter acesso indevido às informações da UIF antes de sua disseminação ou sem autorização específica pela UIF, de acordo com a legislação. E aqui, quando se fala de acordo com a legislação, é a legislação do respectivo país, evidentemente. Fecho a citação. Conhecendo os padrões internacionais a respeito das unidades de inteligência financeira, passarei a pontuar o procedimento que é feito pela Unidade de Inteligência Financeira Brasileira, conforme informações que foram encaminhadas a mim pela própria UIF brasileira. Para relembrar, compete à UIF, abro aspas, o recebimento de comunicações sobre operações suspeitas, a análise tática operacional desse material e a disseminação dos resultados desse trabalho para as autoridades encarregadas da persecução criminal. Fecho aspas. O fluxo de trabalho da UIF depende da origem das informações recebidas, ou seja, primeiro, proveniente dos setores obrigados, ou, segundo, das autoridades competentes. Quando proveniente dos setores obrigados, as comunicações podem ser de dois tipos, artigo 11, inciso 2, alíneas A e B, da Lei 9613, Lei da Lavagem de Dinheiro. Abro aspas, comunicação de operação em espécie. Comunicações encaminhadas automaticamente ao UIF pelos setores obrigados quando seus clientes realizam transações em espécie, dinheiro vivo, acima de determinado valor estabelecido em norma. A outra, comunicação de operação suspeita, comunicações encaminhadas ao UIF quando esses setores
obrigados percebem em transações de seus clientes indícios de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo ou de outros ilícitos. Pois bem, recebida a comunicação, a UIF inicia a análise sistêmica de forma eletrônica pelo SIS-COAF, mas essa análise não se para na análise eletrônica. Abro aspas. Utilizando regras simples de seleção previamente definidas, a partir da identificação de fatos e fenômenos específicos, que, em princípio, não apresentam riscos potenciais de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo ou outros ilícitos. Então, essa análise eletrônica limpa das milhares de comunicações que são recebidas diariamente aquilo que o sistema eletrônico não vê como algo suspeito. Digo, então, que essas são chamadas regras de diferimento automático. Vai para aquele banco de dados de diferimento, porque ali não se foi analisado nada ilícito. E são aplicáveis às comunicações feitas de forma automática, cuja parte sejam consideradas de baixíssimo risco associado. Se a comunicação se enquadrar numa dessas regras, ela é encaminhada para a base de dados e não segue para essa base de dados diferida e não segue para as etapas seguintes. Ultrapassada essa primeira análise, não indo para a base diferida, porque não houve identificação de nada ilícito, a comunicação, então, é encaminhada para análise pelo modelo preditivo. Esse modelo é baseado na análise estatística de classificação que seleciona comunicações recebidas para análise individualizada, baseando-se na probabilidade de a comunicação recebida conter elementos de risco. Primeira etapa, luz verde, vai para um banco de dados diferido. Segunda etapa, houve luz amarela ou não houve. Há um elemento de risco. Após a sujeição da comunicação pela análise preditiva, a comunicação é encaminhada para uma fase de grande importância para o objeto discutido, pois é quando entram em cena os analistas da UIF. Aí entra o ser humano. Transcrevo o trecho das informações encaminhadas pela UIF. Uma vez selecionada pelo modelo preditivo, a comunicação segue finalmente para ser apreciada individualmente por um dos analistas da UIF. A distribuição das comunicações selecionadas pelo modelo preditivo é realizada de forma aleatória pelo próprio SIS-COAF, não sendo permitido que analistas escolham quais comunicações serão por eles examinadas. Cumpre ao analista registrar uma matriz de risco, informações coletadas durante a apreciação da comunicação. Essa matriz estabelece automaticamente o nível de risco da comunicação. Somente os pontos calculados de cada fato de risco assinalado. Esses fatores podem ser referentes à forma de movimentação comunicada, às partes envolvidas, às regiões geográficas apontadas, à existência de investigações em curso, dentre outros. Quem vota é o ministro Dias Toffoli, relator e presidente. Ao final, a matriz estabelecerá se o risco calculado é baixo, médio ou alto. A análise individualizada é, portanto, uma terceira etapa de seleção. Caso o risco calculado seja médio ou alto, essa comunicação e outras existentes na base de dados da UIF sobre aqueles principais envolvidos, até mesmo comunicações eventualmente diferidas anteriormente, ou seja, encaminhadas anteriormente à base de dados em encaminhamentos, irão compor um processo eletrônico que será denominado, sob aspas, caso. Os casos são registrados em uma central de gerenciamento de risco e prioridade, CGRP. A CGRP nada mais é do que uma lista de todos os casos abertos, cuja ordem de distribuição é também estabelecida de acordo com a pontuação de risco anteriormente atribuída. Em seguida, o caso será distribuído para análise aprofundada a cargo de analista diverso, reforçando a impessoalidade do processo. Nessa etapa, elabora-se relatório de inteligência financeira. Aqui surge o RIF. Digo, então, como se observa, o sistema de UIF adotado pelo Brasil está de acordo com os padrões internacionais. A relação entre a UIF e o sistema financeiro deve ser tão aberta quanto tem sido e não vejo sua forma de proceder como uma afronta à garantia constitucional do sigilo financeiro. Nessa fase do trabalho de inteligência financeira, segundo afirmado pela UIF, não há acesso a extratos bancários. Repito o que acabo de ler do meu voto. Como se observa das informações da UIF,
o sistema por nós adotado no Brasil está de acordo com os padrões internacionais. A relação entre a UIF e o sistema financeiro deve ser tão aberta quanto tem sido, e não vejo sua forma de proceder como uma afronta à garantia constitucional do sigilo financeiro. Nessa fase do trabalho de inteligência financeira, segundo afirmado pela UIF, não há acesso a extratos bancários. Isso é fundamental. Uma UIF autônoma e independente, não há que ter acesso a extratos bancários, porque senão seria quebra de sigilo. Mas ela recebe as informações. A UIF, abro aspas, recebe somente informações, estou citando a lei, de operações consideradas suspeitas pelo comunicante ou realizadas em dinheiro vivo em valores superiores aos limites fixados em atos normativos. Informação da UIF com base na própria lei. Repito, a UIF brasileira disse ao Supremo Tribunal Federal, para fins de instrução desse julgamento, que ela somente recebe informações. Ela não requer informações. Então, ao receber um alerta, ela não pede o extrato da conta bancária. Se isso foi feito em algum momento no passado, ela descumpriu o seu próprio proceder. Mas não é isso que nós estamos aqui a julgar. Nós estamos aqui a julgar aquilo que ela disse fazer de acordo com os padrões internacionais. A UIF, abro aspas, disse ela, recebe somente informações de operações consideradas suspeitas. E só aquelas operações, não todas, pelo comunicante, ou realizadas em dinheiro vivo. Neste caso, de dinheiro vivo, em relação aos valores superiores aos limites fixados em atos normativos. Continuo eu. As informações prestadas à Corte pelo Banco Central do Brasil são claras no seguinte sentido, e leio literalmente, abrindo aspas. Não compete à UIF, está nas informações que estão nos autos, não compete à UIF acessar contas bancárias em busca de operações suspeitas de lavagem de dinheiro, além de ser materialmente impossível, já que a UIF não dispõe de acesso direto à conta bancária, falta-lhe competência legal para tanto. Fecho aspas. Banco Central informou isso na petição STF número 69.779 de 2019. O próprio Banco Central reconhecendo que não cabe ao UIF requerer a bancos extratos bancários. Mais uma coisa que as informações não deixam dúvidas. Abro aspas. O COAF atém-se unicamente às comunicações recebidas. É por isso que ele não, também, além da autonomia internacional exigida, ele não pode ser compelido pelo Ministério Público a ir atrás dos bancos de informações bancárias. Porque o próprio Banco Central diz que ele não tem competência para acessar extratos bancários e pedir informações aos bancos. Volto a ler, entre aspas, o COAF atém-se unicamente às comunicações recebidas. Pode, eventualmente, requisitar que a instituição financeira esclareça o conteúdo de algumas delas, para esclarecer até, para verificar a autenticidade e a veracidade. Mas isso não pode significar o pedido de quebra de sigilo com todo o extrato. E, nesse sentido, disse o Banco Central nas informações prestadas a esta Corte, abro aspas, porém jamais para solicitar informações outras, alheias àquela comunicação específica, fecho aspas. É muito importante que isso fique claro. E digo, encerrando esse capítulo, por fim, uma vez elaborado o RIF, chega-se à fase da disseminação, ponto nevrálgico da discussão sobre a qual se debruça a Corte. Essa é a etapa relevante para se saber se a UIF está encaminhando às autoridades competentes informações que, ao final, implicam violação da garantia constitucional do sigilo financeiro ou não. Trato disso no próximo item do voto e suspendo a sessão para o nosso intervalo regimental.
ministro Dias Toffoli toma um gole da xícara e examina os papéis sobre a mesa. Ao fundo, parede de mármore clara, bandeira do Brasil à esquerda, brasão no centro, crucifixo à direita. O procurador-geral Augusto Aras levanta-se e direciona-se para fora do plenário. O ministro Dias Toffoli continua sentado em sua cadeira.